vive um momento bastante tenso e o automobilismo acabou envolvido nisso tudo pela presença de muitos pilotos russos, inclusive um deles na Fórmula 1, o Nikita Mazepin. Embora a Federação Internacional de Automobilismo tenha liberado os russos para competirem em competições globais com bandeira neutra, com uma bandeira da FIA e não representando a Rússia ou as cores da Rússia, eles ainda podem ter muitas dificuldades. Isso porque alguns países, algumas federações, estão impondo as suas restrições próprias. Então a Federação da Inglaterra, por exemplo, proibiu pilotos russos de competirem em território nacional. Isso afastaria, por exemplo, o Nikita Mazepin. Mas será que tem um jeitinho russo aí? Será que tem alguma forma dele conseguir se inscrever com uma carteira de outro país, eventualmente? A gente vai abrir o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo aqui com você e saber como é que funciona esse processo e se ele pode dar esse jeitinho aí. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Instinto. Essa aqui para tirar uma dúvida aí que surgiu nessa semana em função da questão aí, do Nikita Mazepin. Será que um piloto de uma nacionalidade pode trocar para outra para competir num país que eventualmente esteja restringindo o acesso ou a inscrição esportiva dele com a nacionalidade anterior? Será que dá para fazer isso? Será que alguém aceitaria? É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Antes de mais nada, peço aí para já deixar o seu like se você conhece e gosta do canal, e se ainda não conhece, faça a sua inscrição. Isso é muito importante. Muita gente chega aqui nos vídeos, assiste, e aí na correria esquece de se inscrever, assim você perde conteúdo, assim você não faz o canal crescer com a gente aqui para conseguir coisas cada vez mais legais, tá? Então, se puder, faça aí também a sua inscrição. Vamos lá, eu tomei algumas notas aqui em relação ao Código Esportivo Internacional da Federação Internacional de Automobilismo, que vocês podem encontrar no próprio site da FIA. O caminho está aqui na descrição. Tudo isso aqui está no artigo 9, tá? Competições, competidores e pilotos. E a gente começa pelo artigo 9.1.1, que diz o seguinte, qualquer pessoa desejando se qualificar como um competidor ou um piloto deve fazer a requisição formal da licença para a federação do país do qual ele é cidadão. Aí já começa um ponto, O Nikita Mazepin é cidadão do país em que ele poderia eventualmente aplicar essa solicitação. Antes de mais nada, vem um desconhecimento da minha parte. Eu não sei se ele tem outro passaporte. Eu não sei se ele tem uma outra nacionalidade, como o Alexander Albon, por exemplo, tem, britânico e tailandês. Do Nikita Mazepin, eu não tenho essa informação e eu acredito que não. Então tá aí o primeiro ponto. Você precisa ser um cidadão do país para solicitar essa superlicença, essa licença. E aí você pode até argumentar, não, mas eu já vi casos em que não era bem assim, e na sequência a gente vai explicando. A gente chega aqui no artigo 9.3.2, ali embaixo, que diz o seguinte, cada federação deve ter o direito de emitir licenças para os pilotos daquele país ou de outros países representados dentro da FIA, desde que cumpram as seguintes condições obrigatórias. 9.3.2a, que a federação de origem autorize previamente a liberação, que pode ser feita uma vez ao ano em casos especiais. 9.3.2b, que ela possa produzir para a federação de origem prova de residência permanente no outro país. Isso é muito importante, precisa provar a residência ali, ou pelo menos uma relação muito forte no país, para que essa licença seja emitida com a bandeira desse país. A gente vai para o 9.3.2c, que a federação de origem tenha recolhido a licença original. Ou seja, você não pode solicitar uma licença
de um outro país, ainda mantendo a russa, por exemplo, né? Você precisa abrir mão de uma delas, você vai devolver a licença russa e aí sim você pode ter a licença desse outro país, desde que cumpridos e seguidos todos esses mandamentos, todos esses itens do regulamento da Federação Internacional de Automobilismo, do Código Esportivo da Federação Internacional de Automobilismo. E tudo isso acontece porque a superlicença, ou qualquer licença internacional, ela é solicitada pela federação de origem do piloto. Então o piloto tem ali a pontuação suficiente para solicitar uma superlicença, caso aí do Pietro Fittipaldi, ele vai lá, entra em contato com a CBA e a CBA faz essa solicitação à FIA. Se a FIA aprovar essa solicitação, a CBA emite essa licença internacional, essa superlicença para o Pietro Fittipaldi. É assim que funciona, sempre a sua federação nacional é que vai emitir isso, e por isso que o Pietro corre com a bandeira brasileira. Se ele fizer isso pela Federação dos Estados Unidos, ele é um cidadão americano, nasceu nos Estados Unidos, aí ele corre com a bandeira americana. Eu não sei, repito aqui, se o Mazepin tem esse privilégio ou os outros pilotos russos, né, se eles têm essa condição de fazer licença por um país em que eles efetivamente sejam cidadãos. Olha só, artigo 9.4.1. Todo competidor ou piloto que conseguiu uma licença de uma federação nacional pega a nacionalidade daquela federação pelo período de validade da licença. Ou seja, você tirou a licença no Brasil, você é brasileiro pelo período em que durar a sua licença aí, ainda que ela seja de 12 meses, né? Por isso que a gente viu, por exemplo, o Alexander Albon correr como britânico parte da sua carreira e na Fórmula 1 como tailandês. Ele mudou porque ele atendia todos esses critérios, já que ele tem esse direito, essa nacionalidade. Esse ponto aqui é interessante e honestamente não ficou claro para mim. 9.4.2, todos os pilotos, independentemente da nacionalidade da licença, participando em um campeonato mundial da FIA, devem manter a nacionalidade do passaporte deles em todos os documentos oficiais, publicações e cerimônias de entrega de prêmios, por exemplo, o pódio. No meu entendimento, isso reforça mais uma vez que não dá para ter jeitinho. Você tem de seguir realmente o que está no seu passaporte, né? Se você for um piloto russo, você tem de se inscrever ali como russo, você tem de competir como russo e essa vai ser a sua bandeira, ou no caso não, né? Já que a Federação Russa está suspensa aí das competições, os pilotos devem competir com uma bandeira neutra e sem hino nacional, né? Então é interessante isso, a própria Federação Internacional de Automobilismo aí já acaba com qualquer expectativa, você só poderia ter uma nacionalidade diferente, efetivamente, se você tiver um passaporte diferente. Aqui a gente chega num ponto interessante também, que diz no artigo 9.5.1 que qualquer federação nacional ou a FIA podem recusar o pedido de licença, né, de alguém que aplique, que não atenda aí os critérios da Federação Nacional ou da Internacional para a aplicação dessa licença. No 9.5.2 diz que as razões precisam ser explicadas ao aplicante, né? Precisa ser dito a ele por que essa licença não foi concedida. É isso, pessoal. Esses são os itens mais importantes aí no processo de você pedir uma licença na Federação Internacional de Automobilismo. Como eu disse, o link está aqui embaixo para que vocês possam acessar e ler esse documento na íntegra, se vocês tiverem interesse. Lembrando, esse documento está em inglês ou em francês, tá? São as duas línguas em que esse documento está disponível. E tem também o anexo L. O anexo L rege só a questão da superlicença, aí rege de forma exclusiva aí a questão da superlicença, com alguns outros detalhes, mas aí isso é mais pontuação, etc. Nada a ver com a nacionalidade, tá? A nacionalidade está no Código Esportivo Internacional que eu trouxe aqui para vocês. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou também,
deixe o seu dislike, né? Manifeste aí o seu desinteresse, mas eu gostaria que, independentemente de qual foi a sua escolha, você clicasse no se inscrever, porque isso te ajuda a ter mais conteúdo, né? Mais conteúdo de Fórmula 1, de automobilismo que você é apaixonado, chegando para você, e ajuda também o canal a crescer e ter cada vez mais conteúdo, tá bom? Da minha parte, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, lembrando o Primeiro Stint sempre com conteúdos semanais às quintas-feiras aqui no YouTube, tá bem? Tchau!